Já está. Ah, foi Acho que muito deu. smooth a nossa tentativa. Não te estou a ver. Não. Não. Ah, já sei porquê. Espera. Porque tu convidaste-me com uma LG e eu tenho que sair e não sei como. Vamos tentar. Aqui. Agora estamos aqui. E, entretanto, já temos aqui alguns ouvintes. E se calhar. Oi, estou a carregar. Acho que se deixou de ouvir, Sora. Estás-me a ouvir? Agora já. Ok. Estava a carregar em botões a mais. Queres que eu comece? Estamos Sim. prontas? Depois destes minutos iniciais. Então, boa noite e bem-vindos a um novo live da UPG. O meu nome é Sara Vicente Barreto e eu sou presidente da Um Pequeno Gesto. Há 17 anos atrás, eu criei um pequeno gesto com o objetivo de tornar pequenos gestos de cada um de nós em grandes ajudas no terreno. No princípio, começou tudo com o apadrinhamento, que nós falámos aqui muitas vezes o mês passado, que foi o nosso mês do apadrinhamento. Se ainda não viram, recomendo vivamente irem ao nosso Instagram TV e verem todo o nosso ABC, os testemunhos de padrinhos, tudo. E o que é que aconteceu? Do apadrinhamento nós começámos a criar projetos à volta das crianças, à volta das famílias, à volta das comunidades. Onde é que nós estamos hoje? A nossa maior área de intervenção acaba por ser a área de nutrição e alimentação, que parecem duas áreas, mas não são, porque no fundo estão relacionadas. Como é que estão relacionadas? Para dar alguns exemplos. Então, no apadrinhamento, nós financiamos uma cesta de comida e as matrículas da escola. No apoio ao estudo, nós financiamos os monitores do apoio ao estudo, mas também financiamos o lanche para manter as crianças a estudar. No nosso programa de alimentação, nós damos mais de 900 refeições diárias às crianças da escola de Santa Luísa, com o objetivo que elas vão à escola e de aumentar a frequência escolar. E, finalmente, nas nossas pré-escolas, nós financiamos as professoras, os materiais, mas mais que tudo um pequeno almoço e um almoço. E, portanto, como vêem, a nutrição está muito na base dos nossos programas de alimentação. Porquê? A Mafalda já falou um bocadinho disto a semana passada, em termos da importância, mas nunca é demais relembrar, até porque as estatísticas são bastante fortes. Segundo os dados da Unicef, a desnutrição crónica em Moçambique manteve-se relativamente estável nos últimos 15 anos. Onde é que está hoje? A desnutrição crónica afeta uma em cada duas crianças com menos de 5 anos. Eu disse uma em cada duas. Portanto, vamos registrar esse número. O que é que isto provoca? Para além das mortes infantis e de uma má saúde na criança, isto tem um impacto muito maior. A desnutrição crónica prejudica o aproveitamento escolar, prejudica a renda familiar e, no fundo, prejudica aquela capacidade de quebrar o ciclo de privação intergeracional. Agora, sendo a nossa missão quebrar o ciclo da pobreza, então nós não nos podíamos desligar daqui. E o nosso mês de junho tem estado dedicado a este mês mesmo. E tanto, vocês podem doar durante o live, se não puderem doar durante o live, podem doar a seguir, que nós aceitamos a qualquer momento. Mas nós hoje estamos aqui para ter uma conversa sobre as nossas pré-escolas. A semana passada, a Mafalda fez um vídeo com a Marta sobre como a nossa companhia, porque é que era importante para nós e como é que funcionavam os prés. Deixámos um bocadinho uma caixa de perguntas no Instagram para recolhermos as outras dúvidas que pudessem surgir
e hoje estamos aqui para falar exatamente disso. E para quem quiser pode perguntar e deixar perguntas nos comentários. Para relembrar, as pré-escolas oferecem às crianças desfavorecidas dos 3 aos 5 anos acesso à educação pré-escolar, como eu já disse, alimentação diária, professores, material e muito, muito carinho. A Mafalda está aqui hoje, é a nossa diretora de projetos e ela é mais que tudo uma fã das escolinhas. E, portanto, vai aqui responder às nossas perguntas. Estás preparada? Preparadíssima. Mafalda, então a UPG começou o apoio à educação pré-escolar há mais de 10 anos. Na altura era a vovó Etelvina, que estava debaixo de uma árvore com um giz e um quadro e muita, muita alegria. E desde aí nós crescemos muito esta área. Podes dar-nos uma visão do que é que são as prés em 2021? Sim, hoje em dia nós apoiamos 160 crianças em 3 escolinhas. Temos a EFI, que foi exatamente a nossa primeira, temos 60 crianças este ano. Normalmente seriam 75, mas devido também agora às limitações com o Covid, tivemos que ter aqui algumas limitações por sala. Portanto, temos 60 crianças que são apoiadas pela nossa parceira local, a Vovó, e temos também o Abel, que ajuda aqui na recolha de dados e garantir que as crianças estão bem diariamente. As nossas 3 professoras, que se organizam nas nossas 3 turmas, a turma dos 3, dos 4 e dos 5 anos, e temos ainda o apoio das nossas 2 cozinheiras, a Mama Salmina e a Mama Maria, e também da Mama Atália, que ajuda ali com as limpezas e principalmente agora na fase Covid, bastante importante. Depois crescemos para a ESC, a Escolinha de Santa Catarina, logo ali ao lado em Xonguén, onde temos 50 crianças distribuídas por 2 salas, que são apoiadas pela professora Olinda e pela professora Beatriz, e também, obviamente, pela cozinheira, a Mama Vitória e a Flora, que ajuda a Mama Vitória também com as limpezas. E em 2017 crescemos para 3 pré-escolas, com a pré-escola de São Vicente, que fica dentro do mesmo complexo onde temos o programa do apadrinhamento, o apoio aos estudos, cursos técnicos, agora todo um novo refeitório que apoia 50 crianças divididas em 2 turmas, com a professora Florinda e com a professora Beatriz, mais a Mama Diolinda, que dá ali uma ajuda com a parte da cozinha, o Jaime com a recolha de dados, e em São Vicente ainda temos a sorte de ter a Miliona, que é a nossa bolseira universitária, também a dar ali alguma ajuda e algum carinho às crianças. E. Oi, isto parou. E já começaste a falar um bocadinho do que fazem lá, e a semana passada falaste um bocadinho, e no fundo o ano já está a meio, e nós estamos agora a falar da reabertura. Que atividades é que tu estás mesmo contente de falar para este ano que finalmente vais conseguir fazer? Então, este ano nós temos tentado manter primeiro que tudo as cestas de emergência, como fizemos todo o ano passado, desde que as coisas fecharam no final de março, e desde então as escolinhas continuam fechadas, infelizmente, mas desde então nós também temos estado a pensar em todo um novo programa e plano de permitir às crianças voltarem. Desde permitir um horário completamente diferente, temos novos turnos de alimentação, para criar algumas bolhas e maior segurança tanto às crianças como à própria equipa. Temos também um próprio horário das crianças completamente novo, com rotinas de lavagem de dentes, lavagem de mãos, a ginástica habitual que eles adoram, o mata-bicho, o pequeno almoço, algumas brincadeiras, as aulas, e mesmo dentro das aulas procuramos ter novas abordagens educativas, usando uma coisa que foi essencial agora durante a pandemia, que foi o nosso investimento digital, que vai permitir também aqui uma abordagem muito mais audiovisual, com mais vídeos, mais músicas, que permite aqui também um maior acesso ao português e a uma maior articulação do vocabulário dos mais pequeninos, e também um novo planeamento temático, que foi uma nova iniciativa, aqui apoiada também pela nossa nova coordenadora, a Elisa, juntamente com todas as professoras, para tentar esquematizar ao longo do ano os diferentes temas que têm que ser falados, desde a família, às flores, às figuras geométricas, aos diferentes movimentos que as crianças gostam e que apoiam, obviamente, o desenvolvimento cognitivo delas.
E tu já nos começaste aqui a falar um bocadinho disto e vou-te aqui trocar a ordem das perguntas. Mas já começaste a falar da pandemia e de facto o que é que tivemos a fazer. Uma das perguntas que nós temos é, então, mas se as escolas só vão abrir agora, não houve pré-escolas durante a pandemia. Que apoio é que demos às crianças durante essa fase? Bom, primeiro, as medidas preventivas em Moçambique foram muito extensas durante muito tempo, com 6 meses de estado de emergência, que correspondiam exatamente a não existir qualquer tipo de possibilidade das crianças saírem à rua, era mesmo proibido. Portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi que todas as atividades que aconteceriam diariamente nas nossas escolinhas seriam de alguma forma remotas. Portanto, a alimentação foi inteiramente substituída por cestas de emergência mensais, tanto com produtos alimentares base locais, como o arroz, o feijão, a farinha, e tentámos também de alguma forma apoiar a ter algum acesso maior a produtos de higiene, dado obviamente as necessidades do Covid, com as barras de sabão. Para além disso, procurámos também todos os meses desenvolver alguns pequenos exercícios, coisas mais de entretenimento para poderem fazer em casa, desde seguir linhas, escolher o número 2 que eles conseguiriam identificar, pintar dentro das figuras geométricas, pintar-se a eles, pintar à família, e que eles todos os meses, depois os encarregados gostavam de levar os cadernos a mostrar os pequenos exercícios, e que aliás foi uma atividade muito bem recebida por todos os encarregados, porque tal e qual como cá, eles precisavam de entreter as crianças e, portanto, se não havia televisão, tinha que haver uma outra forma. Portanto, os pequenos exercícios ajudavam bastante nisso. Para além disso, nós conseguimos ainda apoiar com 2 entregas por criança de máscaras, feitas mesmo do tecido local, da capulana, e conseguimos ainda uma outra coisa que foi, através das palestras que procurámos fazer todos os meses, de explicar o que era o Covid para manter a educação fiável, explicar a etiqueta da tosse, explicar como usar a máscara corretamente, as lavagens de mãos. Conseguimos ainda ter aqui um maior acesso e um maior envolvimento com as famílias, principalmente tendo em conta que alguns dos encarregados eram até mesmo auxiliares de saúde ou enfermeiros, e portanto conseguiriam dar ali um maior apoio e estar mais em contacto com a comunidade com que eles estão diariamente envolvidos. Portanto, estás-me a dizer que estiveste mais ocupada durante a pandemia do que fora da pandemia, é verdade. De forma diferente, mas sim. Agora, uma pergunta mais que eu acho que é mais conceptual e que às vezes nós próprios não ajudamos muito às pessoas a entenderem, que é, então posso apadrinhar uma criança da pré? É assim, por norma, nós não permitimos esse apadrinhamento dentro das pré-escolas. O que acontece muitas das vezes é que, seja desde o parceiro local, desde o nosso técnico local, podem ser de facto identificadas crianças com maiores carências. E então aí, se de facto nós considerarmos, após fazer uma visita, falarmos também melhor com a família e entendermos as necessidades, desde a comida, à ocupação das famílias, ao estado da casa, podemos então incluí-las dentro dos nossos diferentes programas de apadrinhamento. E também, igualmente, uma das coisas que acontece muito, e é mesmo um processo dentro da organização, que é no final de cada criança, quando chega ali ao final dos seus 5 aninhos e que está na altura de entrar para a primeira classe em Moçambique, nós fazemos então um levantamento das crianças que, face à carência e que teriam maior probabilidade de não seguir a educação devido à sua carência económica, então integrar os diferentes programas de apadrinhamento para nós de alguma forma garantirmos que aquela criança tem acesso desde a alimentação a material escolar para continuar o seu percurso académico. Não, obrigada, porque eu acho que de facto é importante distinguir, porque nós passámos tanto tempo a falar do apadrinhamento, especialmente o mês passado, e nós continuamos à procura de padrinhos e é uma atividade que está no fundo naquela base, mas estas pré-escolas são complementares. Portanto, pode haver os tais casos excepcionais, mas nós no fundo apadrinhamos a escola e quando eles terminam aí fazemos a decisão se a criança de facto precisa de continuar no programa de apadrinhamento, porque não queremos tirar
a possibilidade a ninguém. Eu vou fazer aqui uma pausa, que é para quem chegou entretanto, de dar uma boa noite e dizer que estou aqui com a Mafalda e estamos a falar das nossas pré-escolas, que este mês a UPG tem como tema principal a educação e a nutrição, e um dos programas onde nós apostamos muito nisto é as pré-escolas. Volto a relembrar a minha estatística da Unicef, porque é daquelas estatísticas que não se esquecem, em que uma em cada duas crianças com menos de 5 anos em Moçambique sofre de desnutrição crónica. E isto melhorou zero nos últimos 15 anos. E, portanto, nós estamos a dedicar este mês, no fundo, a uma área mais geral de educação pela nutrição e, de facto, de tentar dar esse apoio, especialmente num ambiente pós-Covid em que temos um bocado o receio de eles não terem tido tanta proteína em casa. Estamos mesmo a tentar investir nisso. E eu estou aqui com a Mafalda e estamos a tentar responder algumas das perguntas que surgiram entretanto. Se alguém tiver perguntas pode pôr na caixa, estou a ver que o nosso fundraiser já está a andar. E então vou fazer assim outras perguntas mais fáceis agora. Mafalda, tenho imensos brinquedos dos meus filhos lá em casa e quero mandar para as pré-escolas. Eles têm brinquedos, como é que eu posso mandar? Quero mandar coisas para lá. Então, o envio de cá para lá é bastante difícil e bastante caro, na realidade. Portanto, nós não aceitamos brinquedos para conseguir levar para Moçambique exatamente por esse motivo. As crianças, obviamente, têm alguns brinquedos na escolinha. Seria sempre bom mais, portanto, podemos sempre fazer uma campanha a favor dos brinquedos e das brincadeiras. Mas uma das coisas, aliás, que nós procuramos desenvolver e muito com a ajuda da nossa coordenadora, a Elisa, exatamente durante o ano passado e durante este encerramento das escolinhas, foi desenvolver aquilo que nós chamamos os nossos cantinhos. Portanto, em princípio, agora quando as nossas crianças voltarem, vão ter direito assim novas atividades e novas brincadeiras com o cantinho das casas, com o cantinho do desporto, o cantinho das artes, o cantinho das danças, que sempre cria alguma dinâmica, não só a nível do desenvolvimento delas, mas também a nível das brincadeiras, que é isso que nós também gostamos que eles vão para a escolinha a querer fazer. E portanto vamos bem encaminhadas aqui a nível de brinquedos e brincadeiras na escolinha. Pronto, fica prometida a campanha do brinquedo. Já sei que vai entrar para a lista. Mafalda, agora num tema um bocadinho mais sério, tu falaste de muitos nomes no princípio, das mamães, das professoras. Estas professoras têm formação? Como é que elas têm apoio? Assim, nós procuramos sempre dar-lhes algum apoio, até porque muitas destas mamães não têm propriamente uma formação base de educação. São mamães que são conhecidas na comunidade por terem ali algum carinho especial pelos mais pequeninos e ali alguma vocação e, portanto, obviamente fazem parte do projeto. O que acontece muitas vezes, e aliás aconteceu no ano passado, porque achamos que obviamente, com as escolas encerradas, nós mantivemos sempre os salários e as gratificações que damos todos os meses a toda a equipa local, nunca paramos, e além disso achamos que faria todo o sentido investir um bocadinho nelas próprias e no conhecimento que elas têm. Portanto, até propusemos formação informática, que é uma coisa que elas desconheciam por completo, como é que o computador se ligava e desligava. Portanto, foi todo um novo conhecimento e que foi crucial, principalmente para nós podermos então ter estas novas abordagens educativas, mais do audiovisual, desde elas saberem pesquisar o ABCD no Google ou algum vídeo no YouTube que ajudaria. Para além disso, a ação social em Moçambique e a educação promovem muito que as diferentes equipas, tanto dentro das pré-escolas como não só, mesmo a nível educativo em geral, tenham acesso a este tipo de formações e, portanto, nós garantimos sempre estar atentos e em comunicação com a ação social e a educação para promover exatamente essas formações. Mafalda, tu falaste aqui um bocadinho das professoras, há bocado falámos um bocado das crianças mais na perspectiva de porque é que não apadrinhamos. Como é que são escolhidas as crianças que vêm para a escola? Somos nós que escolhemos? Quem é que escolhe? Então, nós procuramos, exatamente pela falta de pré-escolas que existe nas diferentes comunidades, nós damos sempre prevalência às crianças pequeninas que pertencem às comunidades onde as escolas se encontram.
nós não procuramos fazer nenhuma seleção por capacidade económica, mas promovemos sim dar acesso a uma educação pré-escolar a crianças de facto que tenham maior carência. E portanto o que acontece muitas das vezes é que dentro das escolinhas temos 50% de facto de famílias e crianças têm muita carência, estamos a falar de crianças que possivelmente têm uma a duas refeições muito básicas diárias e muito baseadas naquilo que a machamba, a horta, como eles chamam em Moçambique, o permite, e temos também uns outros 50%, mais ou menos à volta disso, que têm ali alguma ocupação extra que lhes permite ter maior rendimento, desde os ajudantes de saúde, que nós falámos há pouco, alguns administrativos, o que também é sempre importante termos, e coisas mais básicas como um motorista de chapa, do transporte mais informal que existe em Moçambique, como também os vendedores nas pequenas banquinhas de lenha, etc., e que muitas das vezes então permite ter aqui um envolvimento familiar também um bocadinho diferente, porque as famílias com maior carência geralmente gostam mais de apoiar, seja a cuidar das nossas machambas de cada escolinha, seja mesmo a ajudar a limpeza de cada escolinha, e foram completamente cruciais nesta fase inicial devido ao Covid, enquanto que os restantes 50% geralmente contribuem com um valor muito simbólico todos os meses, para exatamente nós assegurarmos que as famílias mantêm esse envolvimento, percebem a preocupação que existe em ter a educação, e assim também garantimos que no futuro o percurso académico será muito mais resguardado pelas próprias famílias, se eles sentirem também que aquilo é importante para eles no futuro enquanto família. E me fala, eu vou ter que parar aqui porque nós hoje já fizemos aqui uma data de palavras tipo de dicionário. Porque há bocado, quando tu estavas a falar de alimentação, falaste do mata-bicho e do pequeno almoço, mas o mata-bicho é o pequeno almoço, porque eu acho que Exato. a expressão está perfeita, porque para quem acorda com aquele bichinho no estômago, mata-bicho parece-me ótimo. Eu ainda me lembro da primeira vez que estava em Moçambique e uma das irmãs perguntou: então, Manassara, não vem mata-bichar? E eu, mata-bichar? E depois é o pequeno almoço, portanto, fiquei à Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Exatamente, exatamente. E depois falaste das machambas, que a Patrícia está aqui a traduzir, que são as hortas, e também falaste das capulanas, há bocado também, que é o tecido mais comum lá, portanto nós acabamos por ter, e o chapa que é aquele autocarro que no fundo é uma minivan para 6 pessoas que leva 20 a 30 no mínimo, e portanto é uma experiência recomendável a toda a gente no ambiente pós-Covid ter. Mas para terminar, aliás, tu falaste aqui antes de terminar, uma pergunta só que estava aqui na nossa lista, para quem já tinha ouvido falar destas mensalidades. Há muita gente que fica preocupada, que é, então, mas vocês afinal, é de graça, não é de graça? Se as pessoas não têm dinheiro para pagar, o que é que acontece às crianças? Ainda por cima neste ambiente de Covid, em que de facto tu descreveste aqui uma lista de profissões que metade delas não existiram. O que é que acontece se os pais não podem pagar? Nós não procuramos excluir ninguém, obviamente, por não ter capacidades de pagar. E, aliás, exatamente o ano passado, mesmo a maioria dos pais que inicialmente teriam alguma capacidade de contribuir com essas mensalidades simbólicas, na sua grande maioria, eles de facto não tiveram capacidades e possibilidades por isso, e não foi por isso que deixaram de receber cestas e todos os exercícios. Nós não escolhemos de maneira nenhuma dessa forma. O que procuramos e que viemos a entender ao longo dos tempos é que, de facto, existir uma contribuição, seja ela a nível mais físico, com esta ajuda nas machambas e na limpeza, seja mesmo a nível financeiro, com esta contribuição das mensalidades simbólicas, nós viemos a reparar que promove um maior envolvimento familiar. E uma das coisas que se calhar pode ser um bocadinho chocante para quem não comunica tanto com o terreno, mas é que de facto a educação pré-escolar não é tida como essencial ou como algo que todas as crianças deveriam ter. É quase um luxo. E então aquilo que nós procuramos de alguma forma promover é que, tanto dentro das famílias com maior carência e aquelas que
mesmo carentes, têm um pouco menos de carência face às restantes, promover de facto este envolvimento, porque viemos a constatar que, de facto, tem um maior impacto muito positivo no futuro da educação daquelas crianças, porque desde logo muito pequenas nós garantimos que as famílias percebem que, de facto, é importante cuidar, estar em cima das crianças de educação, não é só colocar a criança na escola, é preciso confirmar se ela está a aprender, se tem alguma dificuldade, se as notas estão todas a correr bem, e principalmente com a língua portuguesa, porque estamos a falar de comunidades, muitas delas até têm educação bilingue, com o dialeto local, o Xangana, e portanto temos que sempre ter este cuidado, e nomeadamente na escolinha é um dos cuidados que nós temos sempre, perceber as crianças que têm maiores dificuldades na articulação em português ou simplesmente são mais tímidas e portanto não se sentem tão confortáveis em participar e comunicar em português, porque de facto tem um impacto imenso no progresso académico delas e na entrada para a primeira classe, porque vão já com rotinas, vão já entender português e vão já lá logo bem encaminhadas para o progresso académico delas no futuro. Sim, eu hoje estou aqui num dia de estatísticas, mas por acaso não tenho aqui esta à mão, mas eu tenho ideia que nós tínhamos lido que a falta do apoio pré-escolar determina que a criança entra para a primeira classe entre 2 a 4 anos atrás dos outros. E Sim. se estas crianças desprivilegiadas já à partida, que também não vão ter uma nutrição tão boa, não vão ter um apoio escolar em casa tão bom, cria-se ali um buraco, no fundo, É. que Não, fica difícil de comatar, que fica de facto complicado. Mas só para dar a perspectiva, porque para não assustar ninguém, qual é que é o valor desta mensalidade? estamos a falar à volta, depende de escolinha para escolinha, porque também a capacidade de rendimento de cada família depende um bocadinho das comunidades, umas estão mais perto da cidade, outras estão mais dentro da parte rural, mas anda sempre ali à volta de 300, 400 meticais, que representa uns 3 euros, nem tanto, portanto são coisas de facto muito simbólicas, não têm tanto impacto assim no funcionamento direto da escolinha, de forma alguma, mas garante ali algum apoio. E só de mencionar também, que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, a primeira classe em Moçambique é de longe semelhante a um primeiro ano, uma primeira classe, seja em Portugal ou em qualquer outro país desenvolvido. Estamos a falar de uma primeira classe em Moçambique que é quase um pré-escolar na realidade, porque as crianças passam muito tempo a ver onde é que estão os erros de uma imagem para outra, tentar copiar o mar ali com as ondas, as retas para treinar a locomoção da mão e os movimentos e, portanto, as nossas crianças da pré-escola vão logo muito mais preparadas para este tipo de exercícios, comparativamente às restantes. Sem dúvida. E Mafalda, eu sei que tu adoras números, e portanto, estamos aqui a terminar e no fundo hoje à noite foi para esclarecer dúvidas à volta das nossas pré-escolas, para falarmos um bocadinho de como é que funciona e algumas dúvidas que nos colocaram depois do teu vídeo super inspirado da semana passada e vamos tentar fazer mais destes este mês, muito à volta deste conceito da educação e da nutrição, mas já que isto não deixa de ser um fundraiser e para dar um bocadinho a noção às pessoas, queres-me dar 3 ou 4 números do que é que custa comprar algumas destas coisas que nós estamos a financiar? Sim, de facto, nós temos tido alguns comentários ultimamente nas nossas redes que os números são um bocadinho chocantes e de facto são. Para se ter uma ideia, arroz para uma criança durante um ano inteiro corresponde à volta de 3 euros. Um frango para uma criança durante um ano inteiro corresponde à volta de 3 euros. Portanto, são valores sempre muito baixos que pagam durante um ano inteiro, asseguram uma alimentação cheia de proteína e cheia de nutrição, que é isso exatamente que eles precisam para garantir que depois a parte cognitiva e a educação é totalmente assegurada. Acho que é importante dar essa perspectiva, porque às vezes as pessoas podem pensar que se calhar não têm assim tanto para dar, mas isto de facto é o nosso motto, é um pequeno gesto, é mesmo uma grande ajuda. E ainda ontem eu tive um colega que eu, claro que acabei a falar da campanha estrategicamente,
e ele viu a nossa página de campanha, onde nós temos a caixa de ovos de um ano, isso. E ele, bem, pondo isto assim, acabei de doar um ano de leite, porque isto posto desta maneira até parece assim uma coisa que não faz sentido nenhum. E portanto, de facto, um impacto é gigante e portanto estamos aqui por causa disso. Em termos do impacto da nutrição e da educação, quem tem interesse, nós vamos estar aqui live para a semana com uma especialista do setor, porque eu claramente não sou a especialista. Nós vamos lendo e aprendendo. A todos os que estiveram aqui, a todos os que contribuíram, obrigada. Obrigada, Mafalda, por ter estado aqui esta noite connosco também. Espero que tenham gostado de saber um bocadinho mais sobre o nosso programa das pré-escolas. Partilhem este vídeo para que vai ficar no nosso Instagram TV daqui a pouco, não havendo dificuldades técnicas. Partilhem esta campanha e que, se puderem, participem com um pequeno gesto. E muito obrigada por estarem connosco. Nós estamos juntos. Obrigada.